pessoas acham que Jesus, ao morrer na cruz, ele resolveu o problema do pecado. Claro que resolveu. A solução foi na cruz. Mas existe uma etapa do processo, e por isso eu aprecio chamar o plano da salvação. Eu mudei recentemente, de algum tempo para cá, a nomenclatura por minha conta e risco. Para mim, eu chamo o processo da salvação. Porque a palavra processo quer dizer alguma coisa que acontece passo a passo. E se um passo do processo for atropelado, o resultado final não será justo. A justiça, porque fazer justiça nada mais é do que aplicar a lei. Mas para aplicar a lei existe um processo. E num processo existem vários passos. E se um desses passos for atropelado, o resultado final estará comprometido. Não será o mesmo resultado que teria se a gente seguisse todos os passos. Então existe um passo final, ou como diriam os juristas, a finalização do processo acontecerá ou está em andamento. E vai acontecer o seu passo final, ou a finalização, quando então o réu receberá a sentença que por justiça e direito ele merece. Mas enquanto o processo não for finalizado, nós não saberemos se realmente justiça foi feita. É por isso que hoje você e eu nos sentimos injustiçados às vezes pela vida. Para algumas pessoas a vida parece ser injusta, não é verdade? Parece que vieram ao mundo somente para sofrer, para enfrentar problemas e dificuldades. Mas é porque é um processo em andamento. E enquanto o processo não for finalizado, justiça não será feita. Agora, quando o martelo for batido, o processo for finalizado, o martelo for batido, a sentença prolatada, então não haverá dúvida em nenhuma mente de que, de fato, o juiz do céu e da terra terá feito o quê? Justiça. Então, ontem falamos sobre a origem do pecado. Surgiu no céu. O seu mentor, juntamente com seus simpatizantes, foram expulsos do céu para a terra. Aqui na terra, conseguiram fazer com que o pecado entrasse na terra. Recapitulando o que eu disse ontem. O pecado surgiu no céu porque uma criatura quis ser igual ao Criador. Está lá no livro de Isaías. Lúcifer dizia que ele seria semelhante ao Altíssimo. Então, o desejo de uma criatura de tornar-se igual ao Criador fez surgir o pecado no céu. E essa criatura, ao ser expulsa do céu para a terra, induziu a criatura humana a que sentisse o mesmo desejo. Quando Satanás tentou Adão e Eva no jardim do Éden, ele disse: no dia em que comeres, certamente vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal, vocês serão iguais a Deus. Então, o mesmo desejo que levou o pecado a se originar foi a porta de entrada para ele entrar aqui na terra, que foi o desejo da criatura de tornar-se igual ao Criador. Então eu diria que Deus agora tem um problema na mão. A autora do livro A Verdade sobre os Anjos, página 206, se não me falha a memória, diz assim: a perfeição angélica fracassou no céu. Ponto. A perfeição humana fracassou no Éden. E o que esperar de você? O que esperar de mim? O que esperar de nós? Se a perfeição angélica fracassou no céu e a perfeição humana fracassou no Éden, e os imperfeitos que somos nós, o que se espera de nós? Complicado, não é? Somente pela graça, somente pela misericórdia, somente pelo poder de Deus, pessoas que já nasceram na imperfeição como nós, e não por uma escolha individual e pessoal, pode ser alguma coisa de interessante. Então Deus tinha um problema aqui na terra. O pecado originou-se no céu, mas proliferou-se na terra, porque o céu não é lugar para pecado. Ele surgiu lá, mas o seu mentor e os seus simpatizantes foram expulsos. Irmãos, eu não vou apresentar o tema na forma de sermão, vou fazer na forma de palestra, de seminário. E eu acho que assim nós aproveitaremos melhor. Então, com o problema que Deus tinha para resolver, ele tomou uma iniciativa. No capítulo 25 de Êxodo, no versículo 8,
Êxodo 25, verso 8, nós encontramos a solução que Deus adotou de maneira especial para resolver esse problema que ele tinha aqui na terra. Problema do ser humano, que havia, por engano, como vimos ontem, feito uma escolha inconsequente. Como eu disse ontem, o pecado de Lúcifer foi um pecado doloso. Ele tinha a intenção, ele pecou porque quis, ele planejou, ele arquitetou todo um plano para agir da maneira em que ele agiu. Então isso, houve o dolo, houve a intenção. O pecado do homem no jardim do Éden foi um pecado culposo. Eva não tinha a intenção de causar a desgraça que ela causou. Vez por outra a gente brinca com as mulheres, né? As mulheres brincam, dizendo que quando chegar no céu vão ter um acerto de contas com Eva. Mas Eva não tinha intenção, Eva não sabia, ela não tinha noção da consequência da escolha que ela fez, ainda que sob os auspícios de Satanás. Então, o seu pecado, e eu disse ontem, foi um pecado culposo. Tem culpa? Claro que tem. Mas a culpa é diferente do dolo, porque na culpa não há intenção. Enquanto que o dolo é a própria intenção. Então, em função disso, Deus faz diferença no trato que ele dispensa ao autor do pecado e às vítimas do pecado. Eu sempre costumo dizer que os seres humanos não são autores do pecado. O autor do pecado é Lúcifer. Os seres humanos são vítimas do pecado, ou são vítimas do autor do pecado, mas os seres humanos não são autores do pecado. Se fossem considerar, seriam no máximo coautores, mas não autores. O autor é um outro ser. E aí vem algumas situações intrigantes, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. E o primeiro ser que pecou, nem doente ele fica. Não é estranho isso? Houve o dilúvio, uma repreensão ao pecado. Se eu entendo a Bíblia, o dilúvio foi uma espécie de repreensão ao pecado. O autor do pecado não foi atingido. A humanidade foi praticamente dizimada. 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. Mas nenhum anjo sucumbiu ao dilúvio dos anjos rebeldes. Nenhum. Quer dizer, o autor do pecado e os seus comparsas não foram atingidos pela repreensão que Deus aplicou a esse mundo ao pecado. Parece algumas coisas estranhas. Quer dizer, nós experimentamos as doenças, o diabo não fica doente. Nós experimentamos os desastres, o diabo não é vítima. Nunca um avião que caiu matou um capeta. Nunca uma bala perdida matou um demônio. Nunca um câncer fez sofrer um diabo e o levou à morte. No entanto, tudo isso são consequências do pecado, mas nós é que arcamos, nós que não somos os autores. É que arcamos até hoje, temos arcado até hoje com as consequências do pecado, embora não sejamos nós os autores do pecado. É por isso que alguns de nós, em alguns momentos, como eu disse, a gente não fala, mas tem uma sensação de que Deus tem sido injusto para com a gente. Mas é que o processo está em andamento. Êxodo 25:8, eu anunciei, mas não li, diz assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, Deus, como que trouxe o seu trono do céu para a terra. Falou, já que o homem tem um problema, já que o homem fez uma escolha por engano, e eu disse ontem que ele fez a escolha por não conhecer totalmente Deus, tanto quanto Satanás conhecia, ele fez uma escolha. Então Deus o que diz? Então eu preciso me mostrar para o homem, eu preciso me revelar ao homem, eu preciso me aproximar do homem para que ele me conheça, e agora com o conhecimento ele possa voltar para mim, ser atraído de novo para mim, fazer uma segunda escolha. E aí Deus então mandou que construísse, depois de alguns séculos, é claro, nós falamos ontem do primeiro sacrifício. Eu vou falar daquilo que é o cerne da revelação no contexto do Antigo Testamento, e depois vamos para o cerne da revelação no contexto do Novo Testamento. Aliás, vamos começar com o Novo, e eu quero que você abra agora a sua Bíblia. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles.
habitar no meio do povo, no meio dos pecadores, para quê? Para tornar-se conhecido. Ora, se o homem havia feito uma escolha errada, equivocada, porque não conhecia em profundidade Deus, tanto quanto Lúcifer conhecia, então era necessário que o homem, que Deus se revelasse para que o homem pudesse conhecê-lo. E agora, com o conhecimento de Deus, pudesse, bem, eu quero escolher Deus ou eu quero continuar na escolha equivocada que fiz. Então Deus passou a se revelar ao homem. Como que ele fez? Vamos ao Novo Testamento, depois vamos voltar ao Antigo e depois vamos terminar no Novo outra vez. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Vamos ver o que nos diz aqui o apóstolo Paulo. Enquanto vocês localizam, e eu comportava uma vez, essa experiência está no livro A Cruz da Cruz, quem leu vai lembrar, e eu comportava na cidade de Brasília, como estudante, como teologando. E naquelas férias eu estava trabalhando no Tribunal Federal de Recursos. Hoje é um outro nome que se dá aquela instância, aquela autarquia. Mas naquela ocasião era o Tribunal Federal de Recursos. Uma das autarquias mais requintadas do governo federal. Tanto é que eu só podia entrar se eu tivesse de terno e gravata. Era um negócio, uma exigência tremenda. Mas eu estava ali fazendo o meu trabalho, vendendo assinaturas de revistas. E tive acesso ao assessor de um dos ministros do tribunal. E quando eu comecei a abordagem do material que eu vendia, ele falou: já sei, você é adventista. Falei, eu não tinha dito para ele, eu tinha dito que era seminarista, não tinha que seminário que era. Ele falou: já sei, você é adventista. Falei: por que você sabe? Porque vocês são treinados para vender livros. Falou: vocês pegam o livro, olha, vocês pegam o livro de ponta cabeça, olha, porque tem que ficar certo para quem vai comprar, né? Estou mostrando, vocês pegam o livro de ponta cabeça para vocês, ficam olhando nos olhos da gente, e apontando e lendo, parece que o olho de vocês é na ponta do dedo, vocês apontam lá e lê. Então vocês são muito treinados para vender. E eu já sei que esse treino só os adventistas têm. Eu falei: eu sou adventista sim. E você é pastor, inclusive. Ele falou: eu tenho uma admiração enorme pela igreja adventista do sétimo dia. Eu falei: por que você não é? Ele disse: vocês têm um problema com... Aliás, vocês têm dois problemas lá que eu não aceito. Eu falei: quais são os problemas? Ele falou: o primeiro... O que vocês acham? Sábado. E o segundo? Agora eu não vou acertar. Não. O segundo ninguém vai acertar. Não precisa chutar, vocês não vão acertar no ângulo, não. Pode ser tudo para fora, não acha. O segundo problema, a doutrina da salvação. Aí aquilo me causou. Falei: o que o senhor quer dizer, doutor? Falei: o sábado tudo bem, está explicado, que é um problema para vocês. Falei: mas e a doutora Salvador? Porque ele falou: olha, vocês acham que Deus brinca de salvação. Aí eu fiquei mais assustado ainda. Falei: como? Falou: vocês não acreditam que quando Deus salva alguém, Ele salva para valer. Falei: já sei o que o senhor quer dizer. O professor quer dizer que nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele diz: é verdade. Falei: o senhor tem uma Bíblia aqui no seu gabinete? Ele falou: tenho. A Bíblia, a Gabriela Escrivaninha pegou uma Bíblia e me entregou. Falei: nós vamos ler 3 textos, doutor. E no final da leitura dos 3 textos, nós voltaremos a falar sobre o assunto de uma vez salvo, salvo para sempre. Ok? Ele diz: ok. O primeiro texto é esse que você vai ler agora comigo. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, 8 e 9. Paulo diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. De acordo com esse texto de Paulo, a salvação é uma experiência de que tempo? Passada. A salvação aconteceu, Deus já nos salvou. Se Deus já nos salvou, qual é a nossa condição? Salvos. Só que se eu perguntasse, não vou perguntar. Se eu perguntasse quantos aqui têm certeza que está salvo, haveria uma divisão. Alguns diziam: não, eu estou, não, eu não sei se eu estou, não, eu vou ser salvo no futuro. Mas vamos em frente. Vamos a um outro texto. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Todos os 3 textos são de Paulo. Até porque se fosse um de Paulo, um de João e outro de Pedro, alguém ia dizer: não, nem eles entenderam o que queriam dizer. Por isso que ficaram dizendo, cada um dizendo uma coisa diferente.
Os 3 textos são de Paulo. 1 Coríntios 1, verso 18 diz assim: certamente, todos encontraram? Okay. Quem encontrou, diga sim. Quem não encontrou, diga não. Então eu vou esperar. Sim? Então vamos lá. 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. De acordo com esse texto, em que tempo a salvação acontece? No presente. E se você pegar a tradução da linguagem de hoje, ela traduziu exatamente assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, poder de Deus. Ora, se Paulo já disse que Deus já nos salvou, por que ele fala agora, mas para nós que somos e não estamos salvos? Ele fala para nós que somos salvos. Ele fala assim, para nós que já estamos salvos. Não. Por quê? Porque o verbo ser indica perenidade, o verbo estar, transitoriedade, estado passageiro. Somos salvos. É mais ou menos como se eu fosse me apresentar. O pastor Cleito me apresentou e ele cometeu um pecado na apresentação. Ele não falou que eu sou casado, que tenho uma esposa bonita, 2 filhas maravilhosas. Ele conhece a minha família. Eu tenho que falar, o pastor Pereira é casado com a professora Maria de Fábio, que é uma mulher linda, maravilhosa, encantadora, arrebatadora. E ele tem 2 filhas fantásticas também. Se houvessem pessoas perfeitas, eu deveria ter dito isso. A esposa e a filha do pastor Pereira seriam perfeitas. É tudo isso. É mais do que isso, mas as palavras faltam, né, para descrever pessoas tão especiais quanto aquelas 3 mulheres que Deus colocou na minha vida, que Deus me deu. Então, se ele não fosse me apresentar, e eu dizer, ó, como é, eu diria, meu nome é fulano de tal, e eu diria assim, e eu estou casado, era assim que eu diria? Eu sou José Pereira, sou pastor em Ribeirão, e eu estou casado. Eu diria assim? Não, como que eu diria? Eu sou, porque se eu dissesse eu estou, pastor, para ter que separar. Mas quando eu falo eu sou, os irmãos já presumem, ele casou no passado, está casado no presente e continuará no futuro casado. Por isso que Paulo fala, nós somos salvos, e não estamos, ele quer dizer, nós fomos salvos no passado, estamos sendo salvos no presente e continuaremos salvos no futuro. Mas vamos a um outro texto, Romanos 5, verso 9, outro texto de Paulo. É só você ir voltando agora, né, para trás, voltar, não tem jeito de voltar para frente, né? Voltar para trás é um problema, né? É só você ir no livro anterior, a 1 Coríntios, que é Romanos, capítulo 5, verso 9. Olha o que diz agora o mesmo apóstolo Paulo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o que acontece? Seremos por ele salvos da ira, futuro. Então Paulo fala de salvação no passado, salvação no presente e salvação no futuro. E eu li esses 3 textos para aquele magistrado lá do Tribunal Federal de Recursos. E depois eu argumentei da seguinte maneira: quando Paulo fala da salvação no passado, ele fala da justificação. Quando Paulo fala da salvação no presente, ele fala da santificação. E quando Paulo fala do futuro, ele fala da glorificação. A pergunta é, por que não usou os verbos justificar, santificar e glorificar? Se o assunto era justificação, santificação e glorificação, se ficaria mais didático, mais claro dizer, nós fomos justificados, nós estamos sendo santificados e nós seremos glorificados. Não nos parece que seria mais didático? Não. Aparentemente sim, mas Paulo estaria faltando com a verdade. Por quê? Por uma questão muito simples. Quando ele fala de justificação, ele quer dizer que nós fomos salvos da consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? Alguém morre, mas que tipo de morte? Alguém morre morte eterna hoje? Não, ninguém. Se você for lá em João capítulo 5, 28 a 30, Jesus diz assim, olha, vem a hora em que todos que dormem ouvirão a sua voz e sairão. Todos, indistintamente. Então a consequência do pecado, que é a morte eterna, está suspensa. Porque na justificação o pecador é salvo dessa consequência. Então essa consequência do pecado, que é a morte eterna,
ela está suspensa e ninguém pode sofrê-la, porque o processo não foi o quê? Finalizado. Enquanto o processo não for, o processo que trata da salvação não for finalizado, o juiz não pode penalizar ninguém antes que o martelo seja batido e a sentença seja prolatada e o réu seja condenado. Não. Então ninguém. Vamos em frente. Quando Paulo fala de salvação no presente, está falando que estamos sendo salvos de quê? Do poder do pecado. O pecado tem um certo domínio sobre nós. E eu vou ilustrar contando uma experiência pessoal. Alguns acham deselegante contar experiências pessoais. Mas como é que a gente conta a experiência dos outros? Se a gente não viveu, não é? Cada um tem que contar as suas experiências. Quando eu vim para a igreja, quando eu resolvi ser crente, por assim dizer, eu era escravo de alguns vícios. Eu vou citar 3. Eu era escravo do cigarro, eu era escravo da cerveja e eu era escravo da sinuca. Jogar sinuca. Meu irmão e eu éramos os campeões de sinuca na cidade onde nós morávamos. Não era uma cidade muito grande, não tinha tantos jogadores assim, né? Mas nós éramos bons, muito bons, modéstia à parte, com toda a humildade que me é peculiar. Às vezes eu chego a me orgulhar da minha humildade, mas nós éramos muito bons mesmo na sinuca. Por algumas vezes eu tinha tentado deixar de beber cerveja e de fumar. Jogar sinuca até nem tanto, mas eu não conseguia. Eu era escravo. Aí um dia alguém chegou e abriu a Bíblia diante de mim para estudar a Bíblia comigo. E entre outras coisas disseram que o meu corpo era o templo do Espírito Santo. E que eu não podia fazer com o meu corpo o que eu estava fazendo. E eu era padeiro, trabalhava numa padaria, de empregado, claro. Trabalhava a noite toda. De madrugada o sono vinha, misturava Coca-Cola com café, tomava, fumava, acendia o cigarro, espantava o sono, virava a noite. Só que agora eu decidi que eu deixaria essas coisas. Eu não agrediria o meu corpo mais dessa forma, porque ele é o templo do Espírito Santo. Só que é ledo engano você pensar que na hora que você aceita Jesus, o desejo de pecado desaparece. Isso não é verdade. Bom, a minha vontade de fumar continua a mesma, a vontade de beber cerveja a mesma, a vontade de jogar sinuca do mesmo jeito. Só que eu não queria mais fazer aquilo. E eu me lembro, depois ali pelo 3º ou 4º dia, sem esses amuletos, eu estava trabalhando na padaria de madrugada, aí um sono e uma vontade de fumar, uma vontade de tomar Coca-Cola com café e fumar, que eu não aguentava mais. E de manhãzinha, de madrugadinha ainda, chegou um cavalheiro para comprar pão. E eu estava no balcão atendendo naquele momento. E ele chegou fumando. E o vento fez o favor de jogar fumaça no meu rosto. E eu fumei por tabela. Fumei por tabela. E juro, irmão, se eu pequei, Deus já perdoou. E aí eu falei, eu vou pedir o cigarro desse camarada para tirar uma tragada. E eu entrei em oração, falei, Senhor, por favor, eu não quero mais fumar, eu estou me preparando para batizar, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Por favor, tira esse homem desse cigarro cheiroso que eu dou na minha frente, ou então me dê força para eu não fumar, ou então eu vou pedir o cigarro dele e vou tirar uma tragada. E o homem pegou os pães e se mandou e eu não fumei. Amém? Amém? Isso tem 33 anos. Pergunto. Se alguém fumar do meu lado hoje, o vento fizer o favor, que agora não é mais favor, de jogar fumaça no meu rosto, seria tentação para mim? Pelo contrário, se eu tiver intimidade com a pessoa, eu falo, meu amigo, apaga esse negócio aí que você me faz mal, me dá dor de cabeça quando eu inalo a fumaça do cigarro. Não sou mais escravo do cigarro. Amém? E isso é santificação, é salvação do poder escravizador que o pecado exerce sobre nós. Não sou escravo do cigarro, não sou escravo da cerveja, não sou escravo da sinuca. Uma série de coisas das quais eu era escravo, Deus já me libertou. Ainda há algumas fraquezas que eu preciso me libertar. Será que eu falo a alguém que tem uma fraqueza que não conseguiu se libertar ainda? Isso é santificação. Não desista de Deus, porque eu não desistirá de você, e mais cedo ou mais tarde Ele vai te libertar dessa escravidão que esse vício, esse pecado, essa fraqueza ainda exerce sobre você. Amém? E quando Paulo fala da salvação no futuro, ele fala da glorificação, ele fala que nós seremos salvos da presença do pecado. Em síntese, Paulo está falando do que o Filho fez por nós, do que o Espírito Santo está fazendo em nós e do que o Pai fará para nós. Então ele mostra a Trindade em ação, se revelando para fazer o quê? Atraí-los de volta a Ele, já que fomos enganados nas pessoas de Adão e Eva lá no paraíso. Mas vamos ver isso agora no contexto do Novo Testamento. Aqui nós vimos no Novo Testamento. Eu li só o texto do Novo Testamento.
Vamos ver isso agora no contexto do Antigo Testamento.